Boa noite, gente, amigos e amigas. Que bom que vocês estão conosco, abrindo seus lares para recebermos para mais uma palestra do ciclo das palestras de Potências da Alma. Hoje o tema será sobre livre-arbítrio, que é a terceira palestra desse ciclo, sendo que tem mais 3 nos dias 8 de outubro, 5 de novembro e 3 de dezembro. O nosso palestrante hoje é um trabalhador da casa, bastante atuante, que é o nosso Andrei. Ele é vinculado à casa, Ildefonso Correia, exerce atividade de coordenador de grupos de estudo, ele é palestrante, diretor do coral, é conselheiro também do Centro Ildefonso Correia e já trabalha junto à Federação Espírita do Paraná, é diretor do setor de artes e faz parte da equipe do programa do Momento Espírita como redator e compositor de trilhas. Como músico já lançou 24 CDs e como escritor apresentou 2 livros. As obras do Andrei se encontram à venda em todo o Brasil, na Livraria Mundo Espírita e na livraria da nossa casa. E em 2020, ele lançou o álbum Les Invisíveis, novo trabalho de música inédita após 10 anos desde o último lançamento. Para que a gente consiga ficar em ambiência, vamos serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento, sintonizando com o nosso Mestre Jesus, para que assim possamos abarcar todo o ensinamento que vai ser nos passado por ele, pelo nosso querido Andrei. Fechamos os olhos e vamos nos sintonizar com Cristo. Senhor, Mestre, amigo e irmão nosso, amigos da espiritualidade, Deus nosso Pai, o nosso benfeitores que nos acompanham, rogamos a vós que envolva a todos que estão assistindo hoje conosco a palestra, que estejam apenas nos acompanhando, que sejam envolvidos por toda a paz, por toda a luz, preparando o coração para que recebam todo o ensinamento que vem sido trazido pelo esse querido colaborador, nosso coordenador da casa. Nós agradecemos, Senhor, por colocarmos todos juntos hoje, para poder, assim, aproveitar esse momento de encontro fraterno. Coloca sobre ele todas as bênçãos e auxilia para que toda a mensagem seja passada, entendida e compreendida. Nos auxilia também, Senhor, na compreensão, no entendimento e principalmente para que assim possamos aplicar o que vamos ouvir no nosso dia a dia. Envolve aqueles que em algum momento vão estar entrando para acompanhar, que também possam se sentir acolhidos e amparados por Ti. E aqueles que se encontram em situação de enfermidade, que já recebam toda a vibração que esse momento, apesar de ser palestra, envolve a todos que aqui estão. Senhor, dai-nos assim a Tua inspiração, envolve-nos com o Teu amor e fica conosco, agora e sempre, que assim seja. A palavra está com você, Andrei. Obrigado, Norma. Uma boa noite para você, uma boa noite ao nosso querido Evandson, que hoje nos ampara aqui no BEC. Uma boa noite, um abraço aos trabalhadores da tarefa da sexta-feira, das palestras da sexta-feira, que já desde cedo vão chegando, a Marli, a Rosita, a Malu, minha mãe, todos os outros que nos visitam
e vão chegando devagarinho, né, para nos assistir, vão entrando aí na sala para mais uma noite de estudo, de fraternidade, aproveitando estes minutos que temos juntos na companhia da doutrina espírita para aprender um pouco mais. E volto a dizer a vocês que esta temática é fascinante, a obra de Leon Denis é magnífica, sugerimos que seja lida com mais atenção, com mais afinco por todos nós. Eu falo de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é de onde retiramos esta proposta de trabalhar aí as potências da alma, trazida por ele na segunda parte desta obra. Eu vou compartilhar com vocês aqui os nossos slides. Vocês agora já devem estar aí com o nosso primeiro slide, que nos ajuda só a situar onde nós estamos no nosso trabalho de hoje, que, confesso a vocês, poderia ser um ciclo de palestras por si só, dada também a grandiosidade, a complexidade do tema, e que nós estaremos aí fazendo um esforço para reduzir nestes minutos que temos juntos. As potências da alma, segundo Leon Denis, estão aí. Já trabalhamos a vontade no primeiro momento, trabalhamos a consciência no segundo. A vontade nós trabalhamos como esse grande motor, essa grande força motriz. A consciência trabalhamos como um mapa. E agora o livre-arbítrio vai nos mostrar o caminho, ou melhor, os caminhos. Aí, aqui fazemos uma pausa de um mês, voltando em outubro, novembro e dezembro, com os outros 3 temas. Então, aí está a nossa proposta de hoje, trabalhar o livre-arbítrio, que é um tema estudado por nós, dos nossos grupos de estudo, mas que vamos ver aqui hoje com uma visão um pouquinho distinta, tentando enfocar essa proposta de Leon Denis de potência da alma, de uma faculdade da alma. E ela nos fala muito desta palavra que nós colocamos grande aqui, escolhas. Algo que nós fazemos a todo momento, a todo instante, por vezes sem perceber, mas que é algo fundamental para o nosso desenvolvimento. Aliás, todos nós fizemos escolhas para estarmos aqui neste momento juntos. Você escolheu estar aqui ao invés de estar assistindo alguma outra coisa, assistindo algum outro canal no YouTube, ou assistindo uma novela, ou fazendo um programa com a família. Você assistiu, você escolheu estudar a doutrina espírita ao invés de estar lendo alguma outra coisa ou assistindo um filme. Todos nós escolhemos estar aqui neste momento. Por vezes não percebemos que fizemos essas escolhas, mas diversas pequenas escolhas nos fizeram fazer essa mesma escolha de estarmos juntos neste momento. O livre-arbítrio vai nos falar muito da ideia de escolhas. E já deixamos uma provocação aqui, que não será respondida agora, mas para que vocês já comecem a pensar na forma dessa pergunta. Será que hoje nós fazemos melhores escolhas do que ontem? E esse ontem pode ser há 10 anos atrás, como pode ser há 100 anos, 200 anos atrás. Será que hoje você, eu, já estamos conseguindo fazer melhores escolhas do que fazíamos ontem? Ouvimos muitos relatos de pessoas que, após conhecer a doutrina, após se espiritualizar com qualquer doutrina que seja, após buscar este lado espiritual da vida, confessam que começaram a fazer melhores escolhas. E vamos descobrir hoje por que será.
Mas a palavra-chave, escolha, nos leva justamente à propriedade, à capacidade do livre-arbítrio, que é essa faculdade, essa potência da alma. Vejam que estamos falando de uma potência da alma, de uma capacidade que nós temos de determinar a nossa própria conduta. Esse é o livre-arbítrio. Ou ainda, a possibilidade que nós temos que entre duas ou mais razões suficientes de querer, a gente escolhe uma delas e faça que essa prevaleça sobre as outras. O livre-arbítrio vai estar muito ligado a esta ideia de querer. E é a potência responsável por dar a cada um de nós condição de sermos artífices de nós mesmos, de sermos produtos do nosso próprio crescimento, do nosso próprio merecimento. Porque se não fosse assim, se tudo estivesse determinado, se não houvesse livre-arbítrio, como muitas correntes filosóficas pregam e pensam, aliás, abrindo um parênteses, a filosofia sempre falou muito sobre esse tema, e se formos buscar estudar os filósofos dentro dessa temática, nós vamos fazer uma confusão enorme, como eles mesmos fazem, porque não chegam a lugar nenhum, a grande maioria deles. Leon Denis, inclusive, começa o capítulo aqui de o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o livre-arbítrio, dizendo que é em vão que os filósofos e teólogos têm argumentado longamente a respeito desta questão. Isto é, em vão, porque eles não chegaram em lugar nenhum, e mais se confundem do que chegam a conclusões. A maioria deles, inclusive, chegando a conclusões pérfidas, desanimadoras, como esta de que não há livre-arbítrio nenhum e tudo é determinado. Nós não escolhemos nada, na verdade, tudo está escolhido por nós. Mas a visão espírita nos mostra que não, que se tudo fosse determinado, ou se nós atendêssemos simplesmente à vontade divina por imposição, nós seríamos autômatos, seríamos máquinas, e não merecedores da nossa conquista. Como a ideia, a proposta da doutrina espírita é que o progresso seja uma conquista de cada um de nós, nós vamos ver que o livre-arbítrio faz justamente possível que eu seja artífice de mim mesmo. Questão 843 de O Livro dos Espíritos. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta dos Espíritos: sim, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, como entendemos que não somos máquinas, a doutrina nos mostra que temos sim o livre-arbítrio, a liberdade de pensar e a liberdade de agir. E aqui os espíritos nos mostram dois tipos de liberdade. E a ideia de liberdade também vai aparecer aqui, e é importante nós entendermos alguns conceitos associados a ela para entendermos melhor o livre-arbítrio. O conceito de liberdade que se tem na filosofia, o conceito comum de liberdade mais simples da gente entender é fazer o que se quer. Você é livre, eu sou livre quando nós fazemos o que a gente quer. Nada é determinado por uma força, por alguém ou por alguma circunstância. Liberdade é fazer o que se quer. Mas esse fazer pode ter algumas vertentes, algumas interpretações. Quando esse fazer diz respeito à ação, eu tenho a tal da liberdade de ação, que é o que os espíritos falam lá, a liberdade de agir. É um dos tipos de liberdade. Uma liberdade que a gente sabe que é limitada por diversas questões. Liberdade de ação, nós não temos liberdade plena de agir, somos limitados pelas circunstâncias, pela natureza, pelas questões sociais, mas é um tipo de liberdade, liberdade de ação. A outra liberdade que os espíritos falam ali também é a liberdade de pensar, que é a liberdade da razão.
Então, quando fazer o que se quer, a gente entende como pensar o que se quer, eu tenho o segundo tipo de liberdade, é liberdade da razão, que também diz respeito a tudo que eu posso pensar, a minha capacidade de pensar, que ela vai estar sempre muito ligada ao que eu conheço, à minha vivência, ao que eu já sou. Então ela vai ser limitada ao que eu já conquistei ao longo dessa vida e como reencarnacionistas ao longo de todas as existências que tivemos. E por fim, há a liberdade da vontade. Quando esse fazer o que se quer, a gente entende como querer o que se quer. Quando eu posso querer realmente aquilo que eu quero. Sou eu que quero, ninguém ou nada quer por mim, ou ninguém ou nada me força a querer aquilo, eu tenho a liberdade da vontade. E o livre-arbítrio é justamente uma forma de liberdade da vontade. Isso é, quando o meu querer é livre, quando eu posso querer o que eu realmente quero. Então, nós vamos estar estudando o livre-arbítrio nesse sentido da liberdade do meu querer, da liberdade da minha vontade. Conforme a gente já estudou lá na primeira potência, a liberdade, a vontade como aquele meu desejo último. Diferenciamos lá desejo de vontade, né? Como a gente fala assim, poxa, eu estou agora com vontade de tomar um suco. É errado eu falar isso, porque se eu tivesse vontade de tomar um suco, eu estaria tomando. Então, eu estou com desejo de tomar um suco. Então, a vontade é o desejo último, é o desejo que se concretiza. Então, seria correto dizer, eu estou com vontade de tomar água. E a minha vontade fez isso se realizar. A vontade é o desejo último, o desejo que se concretiza. E eu tenho liberdade no meu querer, nós temos essa liberdade no nosso querer, e que tipo de potência é essa? Que tipo de faculdade é essa que nós temos dentro desta proposta de um livre-arbítrio? Então é isso que nós vamos estar estudando com auxílio da doutrina espírita. Vamos lá então com Leon Denis para começar a entender um pouco melhor. A alma é criada para a felicidade, mas para poder apreciar essa felicidade, para conhecer-se o justo valor, deve conquistá-la. Frisamos aí com outra cor, felicidade deve ser conquistá-la por si própria. E para isso precisa desenvolver as potências encerradas em seu íntimo. Por isso que Leon Denis se propõe a trazer essas potências. A gente tem que desenvolver essas potências para conquistar a felicidade. Por isso que estamos estudando potências. A sua liberdade de ação e sua responsabilidade, olha lá, o seu livre-arbítrio e a sua responsabilidade aumentam com a própria elevação. Aqui ele já está dando uma característica muito importante dentro do livre-arbítrio, é que ele é limitado, ele não é absoluto. Quando nós fomos criados, nós não recebemos um livre-arbítrio absoluto para fazer, para pensar e para querer qualquer coisa. Porque como nós fomos criados limitados, já vamos ver, fomos criados simples e ignorantes, o nosso livre-arbítrio começou do zero também, ele começou nulo. Então a minha liberdade de ação, o meu livre-arbítrio, minha liberdade de pensar, por consequência a minha responsabilidade, vamos ver que as duas coisas são ligadas, livre-arbítrio e responsabilidade são irmãos, aumentam com a própria elevação. Então quanto mais liberdade eu tiver, mais responsabilidade eu tenho. Por quê? Quanto mais se esclarece, mais pode e deve conformar o exercício de suas forças pessoais com as leis que regem o universo. Então eu me esclareço e eu conformo, coloco em conformidade das minhas ações com as leis que regem o universo, combinar as minhas ações com as leis que regem o universo.
Então, esse livre-arbítrio é o que me dá a possibilidade de escolher os meus caminhos e conquistar esta felicidade. E é tão interessante que ele me dá, inclusive, a possibilidade de não seguir os caminhos propostos para mim como os melhores. Não seguir os caminhos da lei. Escolher, inclusive, me afastar do caminho do bem. A gente sempre fala da moral, do bem proceder, do bem e do mal. Esse livre-arbítrio, inclusive, me dá a capacidade de me afastar do caminho do bem, do caminho que me leva para a felicidade. Mas o curioso, me afasta por um tempo, até que eu aprenda, e mais cedo ou mais tarde, todos voltam. Porque como nós trazemos todos trazemos esse DNA, vamos chamar assim, divino, todos voltam para este caminho de conquista da felicidade. Quando Jesus traz a parábola do filho pródigo, uma das formas de interpretá-la é justamente essa, é a volta do filho para a casa do pai. É a volta que muitos de nós fazemos depois de termos nos afastado destes caminhos, mas por mais rebeldes que tenhamos sido, num momento nós descobrimos, puxa, esse é o caminho mais seguro, esse é o melhor caminho, é por onde realmente eu devo e eu preciso ir, e nós usamos o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível e seguimos por aqueles caminhos, não é um só, mas são aqueles caminhos que nos levam para a conquista da felicidade. Porque, volto a dizer, a possibilidade de escolher é que nos dá o mérito e o valor da conquista. Quando Kardec vai estudar, por exemplo, os graus de evolução dos espíritos, vai falar sobre os espíritos puros, ele pergunta em algum momento, mas por que nós não fomos criados todos espíritos perfeitos já, para evitar todo esse processo, né? E os espíritos vão dizer que isso não seria possível, porque nós não teríamos mérito dessa conquista. O que faz um espírito perfeito é justamente essa conquista ao longo de todo o caminho. Então nós precisamos conquistar para sermos artífices de nós mesmos. Nós precisa ser uma conquista nossa. E isso nos leva a entender melhor alguns conceitos que nós temos em A Doutrina Espírita, como, por exemplo, o conceito bastante conhecido de moral, na questão 629. Que definição se pode dar da moral? Vamos ler agora com os olhos do livre-arbítrio, olha só que interessante. A moral é a regra para bem se conduzir. Em algumas outras traduções, a regra de bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Então, nós aprendemos a distinguir entre o bem e o mal, por consequência, nós aprendemos a escolher. Escolhemos muitas vezes o mal, escolhemos muitas vezes o bem. Então, nós crescemos, nós evoluímos quando, diante da possibilidade de escolher entre o bem e o mal, eu escolho o bem. Então, a moral é a regra para bem se conduzir, é escolher o bem. Quando tenho diante de mim as situações, eu escolho o bem. Funda-se sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então, nós somos realmente bons e podemos dizer que conquistamos as virtudes quando nós temos a opção, tendo a opção em agir entre o bem e o mal, nós fazemos o bem. Lembramos de um pensamento importante de Paulo, o apóstolo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala assim: para fazer o bem, precisa sempre a ação da vontade. Para não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a indiferença. As duas são escolhas. Fazer o bem, eu preciso a ação da vontade. É uma escolha que eu faço de fazer o bem. Para não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a indiferença. Só que não praticar o mal não deixa de sê-lo.
não deixa de ser uma escolha que nós fazemos. Por vezes a gente acha que não está escolhendo, que não escolhemos um lado, mas o fato de você deixar de escolher, o fato de você deixar de opinar, o fato de você deixar de agir, acaba sendo a sua escolha. Sempre há uma escolha. Não há, dentro da ideia do livre-arbítrio e dessa possibilidade de escolha, não há um meio termo, ou não há o em cima do muro, você sempre faz a escolha. Então, a conquista da nossa evolução se faz com as escolhas, distinguindo entre o bem e o mal, conforme o Livro dos Espíritos tão claramente nos diz. Isso nos faz entender melhor algumas outras questões propostas na obra. Por exemplo, a questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Olha lá o livre-arbítrio aparecendo aí. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes. Não apareceu aquele termo aí, aquela expressão que a gente usa bastante, simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Vejam, ele tem aptidão para os dois. A evolução ali, por enquanto, está no zero, nula. Os que são maus, assim, se tornaram por vontade própria. Então ele está dizendo, primeiro aqui, deixando claro que não foi Deus que criou o mal. E que alguns espíritos seguem o caminho do mal pelo uso que fazem do seu livre-arbítrio, pela sua possibilidade de escolha. Porque Deus não os criou mal, ele criou todos no mesmo patamar, de simples e ignorantes, tendo aptidão para os dois. E a partir de então vai se construindo o livre-arbítrio, entendendo que lá no começo o livre-arbítrio não existe, não há possibilidade de escolha. Ele vai se construindo conforme a evolução do espírito vai se dando. A gente vai entender melhor isto aqui mais adiante. Agora um texto também muito rico de O Céu e o Inferno. Kardec fala que as almas ou os espíritos são criados simples e ignorantes. E agora ele vai explicar os simples e ignorantes de uma outra forma, ou seja, sem conhecimentos e sem consciência do bem e do mal. Então, sem conhecimento é o ignorante. Não há conhecimento, não há evolução do intelecto, não há inteligência nenhuma. E o simples é a consciência do bem e do mal, não há consciência do bem e do mal. Então, se ele não tem conhecimento e não tem consciência do bem e do mal, ele não pode escolher, ele não faz escolha. Então, os espíritos, nas primeiras encarnações, não fazem escolhas. As escolhas que nós vamos ver nos primatas, por exemplo, são escolhas que dizem respeito às questões da vida material, mas não fazem escolhas morais. São os mesmos tipos de escolhas, por exemplo, que os animais fazem. Aliás, ele vai perguntar em algum momento sobre se os animais têm livre-arbítrio, e os espíritos vão dizer que não como nós entendemos, eles têm um livre-arbítrio limitado no que diz respeito só às questões da vida material, não o nosso livre-arbítrio moral. Então, lá no começo, nós temos esse tipo de livre-arbítrio. Mas eles adquirem pelo trabalho. Então, mais aptos a adquirir tudo o que lhes falta. Então, nós estamos lá, assim, virgens, aptos a adquirir o que nos falta. E eles adquirem de novo, olha lá, a ideia de conquista pelo trabalho. O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todos. Então, há necessidade do trabalho, da conquista. O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todos. Talvez aí seja o único determinismo que exista, a perfeição. Mas, dentro do processo e de que forma nós vamos chegar lá, que meios e quanto tempo nós vamos levar e que recursos nós vamos utilizar para chegar, isso é tudo indeterminado, depende do nosso livre-arbítrio, nós temos a liberdade para isso. Então, o objetivo é o mesmo para todos, a perfeição.
chegam lá mais ou menos rapidamente, em virtude de seu livre-arbítrio e em razão dos seus esforços. Então ele está dizendo aqui que alguns chegam mais rápido, alguns chegam mais lentamente, em virtude do quê? Das escolhas que fizeram, de como usaram o seu querer, a sua vontade, e dos seus esforços também. Trabalho, esforço, determinação. Como a gente estudou vontade, né? É o querer e a aplicação da vontade. Todos têm os mesmos graus a percorrer, o mesmo trabalho a cumprir. Deus não faz a porção maior nem mais fácil para uns do que para outros. Por isso que em a doutrina espírita nós entendemos que Deus não criou anjos, Deus não criou espíritos perfeitos. Porque todos são seus filhos, e sendo justo, ele não tem preferência por nenhum. Não cria facilidade para nenhum, não há um povo escolhido. Ele diz-lhes, através das leis, eis a lei que deve ser vossa regra de conduta. Só ela pode levar-vos ao objetivo. As leis de Deus. Tudo que é conforme esta lei é o bem, tudo que é o contrário é o mal. Então, isso está dito para nós, na nossa consciência. Tudo que é conforme as leis de Deus é o bem, te leva para a felicidade, te leva para essa conquista, e tudo que é contrário é o mal, te segura, te impede de ir adiante, te faz estacionar. Sois livres para observá-la ou infringi-la, você pode infringir a lei. E sereis assim os árbitros do vosso próprio destino. Você vai infringir, e através da lei de causa e efeito, você vai sofrer as consequências disso. Você vai ser responsável à medida em que você tenha mais ou menos conhecimento. Nós já vamos ver aí quais são os graus de responsabilidade que nós temos, porque a responsabilidade é proporcional ao livre-arbítrio, que é proporcional ao seu grau de evolução. Deus, portanto, não criou o mal. Deixa claro mais uma vez, todas as suas leis são para o bem. É o próprio homem que cria o mal infringindo as leis de Deus. Então aí a gente vê que o mal, esse mal que nos assusta tanto, ele é uma anomalia. É uma anomalia dentro do processo que é certo para todos nós. É um desvio temporário, pelo qual muitos passam. E nós nos assustamos com esse desvio temporário, achando que ele, por vezes, é eterno, ele é potente, ele pode nos condenar eternamente, mas não. Vejam como a gente pode ficar mais seguro com o que a doutrina nos traz. São infrações de leis que são leis criadas para o bem, e que, conforme nós infringimos, ela gera naturalmente reações, mostrando, olha, não vá por aí, não é esse o melhor caminho, fazendo com que você naturalmente volte ao caminho mais seguro para você mesmo, para cada um de nós. Então, esse é o mal, é a infração dessas leis. Se as observasse escrupulosamente, nunca se afastaria do bom caminho. Se a gente conseguisse esse cuidado, e vamos conseguir, estamos conseguindo, estamos melhorando. Se a gente observar esta lei, tomar mais cuidado, ser mais atencioso em relação a ela, ser mais até inteligente, vamos assim dizer, usar mais da inteligência, saber fazer melhores escolhas, nós nunca nos afastaríamos do bom caminho. Kardec, em O Céu e o Inferno, muito elucidativo para nós. Vejam que interessante essa questão que ele traz também lá em O Livro dos Espíritos, ligados a isso. Como podem os espíritos em sua origem, agora pensando, né, quando eles estão lá, quando estivemos nós, simples ignorantes, sem saber nada e sem ter consciência do bem e do mal. Quando ainda não têm consciência de si mesmos, essa expressão é importante, não têm consciência de si mesmos. Gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal. Como é que eu posso
escolher se eu não tenho consciência de mim mesmo? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? Pergunta inteligente de Kardec, como todas, muito perspicaz. Resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. O que os espíritos acabaram de responder? Que lá no começo, na sua origem, não há livre-arbítrio. E não há liberdade de escolha entre o bem e o mal. Aqueles que ainda tínhamos dúvida em relação a isso, né, que ficávamos ainda com aquela coisa assim, poxa vida, mas lá, por que alguns vão para o bem e outros vão para o mal? Não há isso. Não há essa distinção, porque ainda não há liberdade de escolha. Não há consciência entre o bem e o mal, não há responsabilidade. O livre-arbítrio ele se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, então é mais para frente. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Se fosse um acaso, pelo fato de aquele povo nasceu em tal lugar do planeta, ou aquele outro povo começou sua vida sob tais e tais circunstâncias, né, aí você já teria injustiça, não teria liberdade, se essas causas, se essa escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. E olha só que interessante, complementando isso, qual o estado da alma em sua origem? De novo, as almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, encontram-se numa espécie de infância. Ele vai usar uma analogia aqui para a gente poder entender melhor o que seria isso. E aí vocês vão ver como fica mais fácil de entender o que é essa ignorância, esse sem conhecimento do bem e do mal. E ele compara isso com uma infância. Uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Se a gente pensar bem, as crianças pequenas, né, não têm vontade própria, ou se têm as vontades, são as vontades quase que instintivas, do instinto das coisas da vida material só, e nem consciência perfeita da sua existência. Pouco a pouco o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. E vou lhes dar um exemplo prático para a gente lembrar como nós mesmos, nas nossas famílias, temos essa noção de liberdade gradual, de como a liberdade precisa ser conquistada e como ela conquista conforme o espírito vai evoluindo, conforme ele vai adquirindo consciência. O exemplo, os adolescentes perante a sua vida. O adolescente chega numa certa idade em que ele acha que pode definir muitas coisas para a sua vida, acha que pode ter e quer ter controle, quer ter liberdade sobre muitas das coisas da sua vida, e muitas vezes afirma que sabe, quer as coisas, mas nós, os pais, os responsáveis, com uma visão mais ampla, entendemos que ele não tem experiência, ele não tem vivência e não tem condições de fazer certas escolhas. Ou se eles fazem algumas escolhas, eles vão fazer com um livre-arbítrio muito mais limitada do que o seu pai, você, pai e mãe, que já passou por muitas coisas e sabe, como a gente fala, conheço a vida, conheço as pessoas, conheço esse tipo de experiência, conheço onde isso vai levar, o que isso pode acontecer. Então, o que acontece? Aqueles famosos conflitos dentro dos nossos lares para tentar fazer o jovem, o jovenzinho, o adolescente, entender que para certas coisas ele não tem condições de entender. Então nós vamos dando liberdade para ele definir algumas coisas,
nós vamos dando liberdade dele escolher algumas coisas, mas outras ainda não. E conforme ele vai se mostrando mais maduro, os pais, e essa é uma proposta de educação que a gente ouve sempre, os pais vão dando mais liberdade. Eu lembro muito de ouvir o exemplo dos horários, né? Porque os adolescentes, os pré-adolescentes, se você não der horário, eles simplesmente esquecem, né? Passam a noite sem dormir, não tem horário para voltar, não tem horário para desligar os seus equipamentos eletrônicos e tudo mais, então eles precisam de uma disciplina de quem entende que as coisas precisam ser organizadas, precisam ter horário, se vai acordar cedo no outro dia, que você não pode ir na festa de alguém e voltar o horário que ele quiser, porque se deixar, eles ficam até a hora que eles quiserem. Então, a gente começa estabelecendo alguns horários que eles não gostam muito, né? Mas se eles respeitam aquele horário, se mostram maduros, os pais devagarinho vão dando mais liberdade, mais liberdade, mais liberdade, até chegar a um ponto em que os pais podem dizer assim, olha, você sabe o que é melhor. Eu te dou a liberdade de escolher o horário, por exemplo, que você vai voltar, porque você já está maduro o suficiente. Você sabe os riscos que você corre, você sabe que amanhã você tem horário, que você vai acordar cedo, você sabe que se você não dormir tantas horas, você vai ter problemas aqui, vai ter problemas ali. Você sabe que se você não estudar, você sabe que se você passar tantas horas no computador e não fizer todas as suas tarefas, você vai ter problemas. Quando começam a ter esse tipo de maturidade, os pais sabem que podem ir soltando passando as rédeas para o outro, para o adolescente, para o jovem. Então, entendem como o livre-arbítrio, dentro da educação infantil, nós, como pais responsáveis, vamos dando a eles gradualmente? É mais ou menos assim que acontece com as leis e com a nossa evolução. Hoje, por exemplo, nós, como seres, no estágio em que nós temos muito mais livre-arbítrio e muito mais responsabilidade do que tínhamos quando éramos espíritos há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. E nós não podemos, por exemplo, comparar, né, a certos atos de certas culturas no passado com os mesmos atos no presente. Isso é, nós temos condições agora de discernir, né, um assassinato, uma morte de alguém dentro de um povo primitivo, de um clã, por uma questão determinada, há 2.000 anos atrás, foi um assassinato, foi uma morte em alguém, não tem a mesma responsabilidade do que se nós fizermos isso hoje dentro das nossas famílias. Porque hoje nós já temos mais condições de discernimento, nós já temos mais responsabilidade, então a responsabilidade é maior. Temos mais condições, temos condições de escolher melhor. Então, tem certas decisões que nós vamos perceber que nós ainda não somos capazes de fazer, que existem, por isso que o nosso livre-arbítrio ainda é limitado, a gente não percebe, mas muitas coisas eu, como alma, ainda não tenho capacidade de escolher, e alguém vai escolher para mim. Um outro exemplo, falando da questão, ainda na questão familiar, a criança pequena, muitas vezes, você não pode dizer para ela, e perguntar para ela se ela quer ir para a escola ou não, se ela quer ter uma educação formal ou não, a criança pequena. Não pode, porque tem dias que ela vai querer e tem dias que ela não vai querer, e vai ficar uma bagunça, não tem. Aliás, no nosso país, não se pode, né? Os pais, as crianças são obrigadas a ir para a escola, se os pais não colocarem as crianças na escola, a partir de determinada idade, os pais serão punidos. Então aí, não é nem a família cuidando, não possibilitando a liberdade, é o Estado cuidando. Então a gente não tem liberdade de dizer assim, olha, pelo menos em regra geral, essa criança não vai para a escola. O Estado decide por você que ela tem que ir para a escola. A partir de determinada idade, até tal idade, ela tem que ir para a escola. Porque
São questões entendidas como fundamentais, em que nós não temos liberdade total para decidir ainda. Olha só que interessante o que Leon Denis traz na obra fundamental aqui do nosso estudo. Suprimida, a princípio, pelo instinto, que pouco a pouco desaparece para dar lugar à razão, nossa liberdade é muito escassa nos graus inferiores e em todo o período da nossa educação primária, que a gente estava falando. Muito escassa a liberdade que a gente tem. Toma extensão considerável desde que o espírito adquire compreensão da lei. Então ela aumenta, toma extensão desde que nós adquirimos compreensão da lei. Quanto mais compreensão da lei, mais liberdade nós podemos ter. Então tem certas coisas que nós não temos liberdade de fazer, não temos liberdade de querer ainda, e podemos dizer nem de pensar. Você fala assim, não, pensar, eu tenho liberdade de pensar o que eu quiser. Será? Vou dar um exemplo. Quem tem liberdade maior de pensar sobre física? Você ou Albert Einstein? Quem tem a possibilidade de fazer melhores escolhas dentro desta esfera do conhecimento? Ele ou algum de nós? Nós vamos descobrir que a liberdade de pensar diz respeito ao que a criatura é e o que a criatura conquistou para si. Então, quanto mais conhecimento se tem, mais liberdade da razão se tem, mais experiência, mais liberdade de pensar. Então, a minha liberdade de pensar está atrelada à minha evolução intelectual. Então, eu acho que eu posso pensar em tudo, mas eu não consigo pensar em tudo. Aqueles que sabem mais do que eu pensam muito mais, as suas possibilidades de pensamento, a sua liberdade de pensar é muito maior do que a minha. Porque a gente acha que a gente pode pensar em tudo, mas a gente não consegue pensar. Por isso que a evolução é essa conquista. Intelecto moral para que eu conquiste o intelecto, para que eu amplie essa possibilidade, que nós vamos ver ali me ajuda, inclusive, a discernir melhor entre o bem e o mal. Já vimos, né? Para que eu possa escolher o bem, e a evolução intelectual me ajuda a discernir melhor, e também faz com que eu, dentro da evolução moral, consiga conquistar esse espaço, consiga crescer neste sentido das minhas próprias virtudes. Então, nós não temos a liberdade total para muitas coisas, dentro da área do pensar, como agir, inclusive no querer, porque isso também é gradual. E olha só que interessante, acabamos de falar sobre isso aqui, né? Adiantamos já, porque precisamos falar um pouco sobre essa ligação da liberdade com a responsabilidade. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Vamos ler essa pergunta, também bastante conhecida por nós, com esse olhar do livre-arbítrio. Por que o progresso intelectual ajuda, né, a conquista do progresso moral? Ele engendra, ele provoca, né? Não que um decorre do outro, né? Depois ele vai responder que não necessariamente ele vem logo em seguida, mas ele ajuda na conquista. Por quê? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Estava lá essa palavrinha, a gente não lembrava, talvez. Porque uma vez que você compreende o bem e o mal, racionalmente, o progresso intelectual é esse, né? Compreensíveis o bem e o mal, você pode escolher melhor. Qualquer pessoa em sã consciência que compreende melhor para onde te leva o bem, para onde te leva o mal, escolhe melhor. Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, conforme a gente vai desenvolvendo o livre-arbítrio,
conforme a gente vai conquistando mais inteligência, nós conquistamos mais liberdade, mais livre-arbítrio e, por consequência, mais responsabilidade. E agora eu vou dar um outro exemplo envolvendo crianças para a gente entender essa questão da responsabilidade proporcional à evolução de cada um e à consciência que cada um já tem, como é diferente, como os pesos e medidas são diferentes. Primeira cena, uma criança que na escola, num jardim, no recreio, empurra, está lá impaciente, porque o amiguinho da frente não quis ir no escorregador, ou não desce, né? Empurra o amiguinho ali no escorregador, esse amiguinho cai de mau jeito e quebra o nariz. Faz aquele escândalo, tudo, e sai sangue, tudo, faz aquilo que a gente, por vezes, já passou aí com os nossos filhos. Primeira cena, essa. Que responsabilidade tem essa criança de 4, 5, 6 anos que faz isso na escola? Segunda cena, um adulto, como qualquer um de nós, que num momento de impaciência, de raiva, no trânsito, também briga com o amiguinho da frente, que foi devagar demais, que cometeu alguma coisa que a gente não gostou, sai do carro enfurecido, começa a discutir e quebra o nariz numa briga do amiguinho da frente, de uma pessoa, de um desconhecido. Quem dos dois tem mais responsabilidade pelo ato? É fácil da gente responder isso, né? Pelo conhecimento que cada um tem, né? Pelo que cada um sabe, pelas possibilidades de escolha que cada um tem, né? Quem poderia ter feito melhores escolhas? Que possibilidades de escolha tinha a criança de 4, 5 anos, às vezes menor ainda, que não sabe nem falar? Como que ela podia dizer que o amiguinho estava demorando e que ela queria que o amiguinho saísse da frente? Ela só viu aquela possibilidade de empurrar. Agora, o adulto, o cristão, aquele que está ali, né, conhecedor já de tantas coisas, o espírita, que já estudou tantas coisas e que vê ali, naquele momento, uma prova para a sua paciência, para a tolerância dos outros, tem muito mais capacidade de escolher, de fazer melhores escolhas do que a escolha que fez. E o resultado final foi o mesmo, um nariz quebrado, uma violência. Qual dos dois tem mais responsabilidade? Então aí a gente entende por que que no início nós temos pouco livre-arbítrio, poucas possibilidades de escolha e responsabilidade nenhuma. Possivelmente ninguém brigue com aquela criança, ou não a recrimine, ou só chame a atenção, mostrando que houve uma consequência e que o amiguinho se sentiu triste, alguma coisa nesse sentido, mas vai morrer por ali. Mas no outro aqui nós temos um caso sério, que pode acabar numa delegacia, que sei lá onde pode acabar, né? E de uma forma muito drástica e, às vezes, se enquadrar, inclusive, em artigos da nossa lei humana, podendo trazer consequências, punições da própria lei para essa pessoa. Então, vejamos os dois diferentes tipos de responsabilidade. A criança vive quase que totalmente pelo determinismo dos instintos. É como vivem os seres, vivíamos lá quando éramos mais primitivos. Mas ao adulto já são dadas algumas rédeas do livre-arbítrio. E esse é o nosso processo, sair do determinismo, dos instintos e receber rédeas do livre-arbítrio e poder dar conta destas rédeas. E essa questão da responsabilidade é tão séria que, lembrava hoje, que nós, como pais, somos responsáveis civilmente
pelos nossos filhos até 18 anos. Então, não só das crianças pequenas, falando dos filhos até 18 anos, e até pesquisávamos hoje, o Código Civil de 2002 deixa bem claro sobre o tal da responsabilidade objetiva, que independente da culpa, os pais responderão de forma principal, conjunta ou solidária pelas obrigações advindas dos filhos que moram no mesmo teto. Isso é, se o seu filho até 18 anos cometeu algo ilícito, cometeu um crime, cometeu algo fora da lei, os pais são responsáveis solidariamente. Isso é, nós podemos ser enquadrados aí na lei, podemos ser punidos a indenizar uma vítima, podemos inclusive ser privados de liberdade. Mostrando que, no caso daqueles que perante a lei são considerados, e no caso dos até 18 anos, o termo a lei entende que eles ainda não têm discernimento, então não tem discernimento, não tem responsabilidade, outros são responsáveis por ele, então ao invés da responsabilidade estar neles, ela está naqueles que cuidam deles, então ela é, na verdade, transmitida para os seus tutores, né, os seus pais, os que cuidam, que vivem no mesmo teto ali. Então a lei já prevê essa questão da responsabilidade. E a questão da responsabilidade é tão séria dos nossos atos que nós temos hoje punições que podem, inclusive, nos privar de liberdade. Entendendo assim, olha, você não soube usar bem a sua liberdade, então você vai estar privado de liberdade. É o que a gente hoje entende, né, e vê como as prisões. A pessoa está privado de liberdade, de ir e vir, inclusive. Ela fica ali afastada porque entende-se que ela não tem condições no convívio, de estar no convívio social. Então, é como se como se a sociedade, como se as leis terrenas privassem do livre-arbítrio a liberdade de ação. Ela não pode mais ir e vir. É uma privação duríssima, inclusive, né? Feita aí principalmente aos criminosos. E olha só, o que o nosso Leon Denis nos coloca nesse sentido. Muitas vezes o mal, o criminoso, não é, na realidade, mais do que um espírito novo e ignorante em que a razão não teve tempo de amadurecer. Então, mesmo estes que a lei da terra julga como criminoso, ela não tem condições de conhecer o espírito, ela julga o ato por si, não tem condições de conhecer a evolução do espírito. Então, ele está dizendo que este mal, esse criminoso, na verdade, não é mais do que um espírito novo e ignorante em que a razão não teve tempo de amadurecer. O crime é sempre resultado de um falso juízo. É por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo que obrigassem o condenado a refletir, a instruir-se, a esclarecer-se, a emendar-se. A sociedade deve corrigir com amor e não com ódio, sem o que se torna criminosa. Então, se a sociedade corrige com ódio, ela se torna igualmente criminosa. Aí, os entendidos das leis sabem muito bem que nós já temos desde algum tempo estas propostas, né, de que as penas sejam penas que proporcionem a instrução, o esclarecimento, a correção daquela pessoa e não simplesmente uma punição, não simplesmente um afastamento da sociedade ou mais uma punição, mas corrigi-la para que ela se torne apta a retornar a essa mesma sociedade. E ele ainda lembra aqui que esse espírito, que às vezes a gente chama de mal, criminoso, pode ser um espírito novo e ignorante, que ainda não tem conhecimentos, mostrando que mesmo ainda a gente não tem capacidade de julgar. E aí, diante de tudo isso, a gente volta àquela pergunta lá do começo. Depois de tudo isso que a gente pensou,
Será que nós hoje fazemos melhores escolhas do que ontem? Não pergunto se nós temos condições de fazer, mas eu pergunto se você, se eu, estamos fazendo hoje melhores escolhas do que ontem. Ter condições, eu acho que a gente já entendeu que nós temos. Mas será que nós estamos fazendo melhores escolhas do que ontem, com tudo que a gente já sabe, com tudo que a gente já viveu, com tudo que a gente já aprendeu? Pensemos sobre isso. Indo para o nosso final, o tempo passa muito rápido, né? É um assunto tão fascinante que a gente se empolga e vai deixando passar o tempo. Perdão. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Pensando aqui na questão de que alguns filósofos falam de que nós não teríamos total livre-arbítrio porque as influências do meio, os arrastamentos das circunstâncias, as influências de tudo ao nosso redor é tão grande que isso, de certa forma, decidiria por nós as coisas e nós não teríamos livre-arbítrio. E vou acrescentar mais uma pimenta aqui, colocando a questão da influência espiritual. Quando os espíritos falam assim, respondendo se os espíritos influenciam nas nossas vidas, eles falam, influenciam ao ponto de vos comandarem. Será que isso não é tolher o meu livre-arbítrio? E a resposta é clara. Arrastamento, sim. É um arrastamento. É uma influência muito grande. Irresistível, não. Então, não há arrastamento irresistível. Porquanto dentro mesmo da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. Então, o que ele quer dizer aqui? Lembrando quantos são os casos de pessoas que são colocadas dentro de atmosferas do vício, de circunstâncias em que faria com que a pessoa tivesse todas as condições de se viciar, de entrar no crime, e você se dá conta de grandes virtudes. Pessoas que saíram dali muito bem, sem se deixar contaminar com aquilo. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Mas aí você me pergunta, mas não é a maioria, Andrei. São alguns só que resistem. Para a maioria, esse arrastamento é muito forte, as influências são muito grandes. Eu ainda vejo aí uma forma de conduzir o meu livre-arbítrio de uma forma quase que irresistível, ou tendenciosa. Volto a dizer, eles dizem aqui que não é irresistível. Isso é, quem atua por último é a minha vontade, é o meu querer. Meu querer pode ser fraco, pode ser frágil, mas é ele que decide por último. Mas aí a gente vai pensar num outro aspecto que só a doutrina nos explica, que só a reencarnação nos explica. A unicidade da existência não explicaria, e a gente teria dificuldade de explicar. As escolhas prévias. Quem escolheu estar na atmosfera do vício? Quem escolheu nascer naquelas condições, dentro daquela família, com aquelas pessoas, naquela comunidade, naquele país, e estar envolvido com todas essas tentações, com todas essas provações difíceis? Então a gente vai entender aí que houve uma escolha prévia. Talvez agora essa escolha, ou essa resistir a isso seja muito difícil, mas quem escolheu estar exposto a uma prova tão grande assim, foi você mesmo. Olha que interessante. Mas eu quando? Na programação das reencarnações. Mas quem, perguntam alguns, quem em sã consciência escolheria alguns tipos de vida
Quem, em sua consciência, escolheria nascer em certos meios sociais, no meio da criminalidade, no meio de uma pobreza intensa, no meio de uma guerra, no meio de um povo extremamente atrasado? Por quê? Dizem alguns. Se eu pudesse escolher a vida que eu teria aqui na Terra, eu escolheria uma vida mais fácil, sem problemas, eu escolheria ser rico, nascer em outro país, inclusive não nesse. E daí, para quem fala assim, a gente diz: você acabou de dar uma prova de que você não sabe usar bem o seu livre-arbítrio ainda. Infelizmente, você acabou de dar uma prova de que você não saberia escolher. Possivelmente alguém escolheu por você o tipo de vida que você precisou ter nessa nova encarnação. Porque, pasmem, acreditem ou não, aqueles de nós que entendemos o sentido da vida no sentido mais amplo, entendemos a necessidade das provações, entendemos que a gente precisa passar por experiências para nos desenvolver, escolhemos sim provações, às vezes muito difíceis. Pensem em que condições nasceu um Chico Xavier. Ele nasceu num berço de ouro, ele nasceu numa família maravilhosa, de espíritas de berço, de pessoas assim compreensivas, carinhosas, amorosas. Olhem que condições nasceu aquela criatura, o que ele passou para chegar, que tipo de vida familiar ele teve. Você fala assim, não tem condições da pessoa se desenvolver. Escolha do espírito que sabia a importância de passar por tudo daquilo para se aprimorar, para esculpir a sua alma. Então nós vamos ver que os espíritos mais evoluídos escolhem certas situações, muitas vezes para ajudar naquele meio, mas também para esculpir a sua alma. Porque cá para nós é muito fácil nós nos dizermos pacíficos sem nunca termos enfrentado alguma situação de guerra. É muito fácil você se dizer paciencioso morando numa ilha deserta. É muito fácil a gente dizer que nós somos pessoas que aprendemos o perdão com a doutrina espírita se eu nunca fui testado, se eu nunca passei por uma situação em que eu fui convidado a perdoar. Então nós precisamos ser experimentados, nós precisamos passar por experiências para desenvolver, para testar esses vícios. Você aprende a primeira teoria na escola e depois você vai na prova. Então nós precisamos passar por essas provas. Então nós temos que entender que a vida nos faz passar por essas provas e nós escolhemos isso. Por isso que nós vamos ver pessoas nessas situações que muitas vezes se colocaram lá e que saem de lá extremamente fortalecidas, porque escolheram, não naquele momento, mas escolheram antes. Então não deixa de ser uma escolha. E é aqui o próprio Leon Denis que nos coloca que o livre-arbítrio, a vontade, a livre vontade do espírito exerce-se principalmente na hora das reencarnações, o que a gente falou agora, escolhendo tal família, certo meio social. Ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade dessas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Então você está na família que você precisava estar, com as pessoas que você precisava estar, para desenvolver as aptidões e as virtudes que você escolheu desenvolver. E conforme nós formos crescendo, nós vamos ter cada vez mais livre-arbítrio de escolher o que a gente quer para as nossas próximas encarnações, as condições que nós queremos. Conforme a gente tem pouco livre-arbítrio, a gente é assessorado. Tem os técnicos, os experts, os espíritos protetores que vêm dizer para a gente, olha, eu acho melhor você nascer numa família assim, pelo teu perfil, pelas tuas necessidades, eu sugiro isso, que tal aqui. Então a gente compõe junto com eles, né, e assina embaixo ali, montando.
mas conforme a gente vai crescendo, a liberdade conquistada, eu já tenho condições de escolher por conta própria e até montar o meu planejamento reencarnatório, quem sabe sozinho, escolhendo o que é melhor para mim. Então, e essas provações podem ser também consequência de passado nefasto, claro, consequência dos meus atos, que é preciso reparar. E ele aceita com resignação e confiança, porque sabe que os seus grandes irmãos do espaço não abandonarão nas horas difíceis. Eu tenho que passar por isso, né? Estou reparando um erro do passado, mas não estou sozinho, que meus grandes irmãos do espaço estão comigo. E por fim, nós não poderíamos deixar de terminar com essa ideia de liberdade de Jesus, quando nos propõe: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O livre-arbítrio é conquistado com o conhecimento e a vivência da verdade nas nossas vidas. Porque o ser livre, conforme o Espiritismo, não é o fazer o que se quer. Não se trata do fazer o que se quer, que é o conceito de liberdade do mundo, mas é a ideia de usar bem o seu livre-arbítrio, no sentido de harmonizá-lo com a lei divina, integrando ele com a lei divina. Na carta aos Gálatas, Paulo de Tarso diz algo muito bonito, dizendo assim: somos chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar vazão à carne. Isto é, nós somos chamados e convidados a sermos livres, mas não useis essa liberdade para dar vazão à carne, servir às paixões. Ama a liberdade na disciplina de si mesmo, nos diz André Luiz. Porque junto da liberdade sempre andará a sua irmã, a responsabilidade. Que nós possamos construir o nosso livre-arbítrio, nos libertar cada vez mais sendo artífices de nós mesmos, conquistando a verdade da ciência, a verdade da sabedoria e a verdade da vida moral, que nos farão, então, libertar cada vez mais. Agradecemos a atenção de todos, agradecemos a oportunidade de termos estudado juntos pelo desafio do tema proposto e esperamos nos encontrar no próximo momento para o estudo da próxima potência, que nos vai falar também sobre um tema muito curioso e muito importante, que é o pensamento. Nos despedimos de todos. Agora eu preciso voltar aqui para enxergá-los novamente, aqui. Agradeço Norma e Evanson pela assessoria nesta noite, a todos os amigos aqui do chat, prometo ler as mensagens depois, porque durante a gente não consegue ler, mas agradeço a presença de todos vocês. Devolvo a palavra à nossa Norma. O seu microfone ainda está desligado, Norma. Desculpa, gente. Agradeço a Andrei pela bela palestra que realizou, trazendo profundas reflexões. Eu tenho certeza que muita gente vai rever, pensar as escolhas. Foi muito bom porque abordou a questão da família, a questão dos jovens, a questão de como nós estamos nos comportando com tudo aquilo que a gente já fez de escolha e que a gente agora vai repensar como está fazendo essas escolhas, principalmente com o conhecimento que a gente já adquiriu nessa evolução, nesse crescimento, nesse caminhar. Agradecendo, claro, que colocou para nós também o alerta de que somos responsáveis por essas escolhas, apesar das vezes a gente achar uns desculpismos para não ter que responder por isso, né? E foi assim
magnífica, né? E é claro que a gente sabe que a nossa evolução vai depender muito da nossa depuração moral, a nossa liberdade. Para usufruir dela, da benesse dessa liberdade, a gente tem que trabalhar juntamente a moral, o intelectual, a liberdade, o respeito, várias virtudes juntos para que a gente possa ser um ser integral. A todos que estão nos acompanhando nos seus lares, no chat, ou que ficaram apenas assistindo, a gente agradece. Lembrando que sexta-feira que vem temos o Adriano Greca, no dia 20, com a palestra com o tema Caminhos da Saúde e a Paz. Vamos aguardar todos vocês para estar conosco, nos permitindo entrar novamente em seus lares. Lembramos também que às 22 horas temos o Evangelho. Vamos nos colocar em prece e oração para manter a ambiência desse momento. Convido a todos para a prece final. Senhor, agradecemos os ensinamentos que nos foi trazido pelo Andrei, nos tocando profundamente no nosso psiquismo, fazendo-nos refletir as nossas escolhas. Agradecemos, Senhor, por esse momento de reunião fraterna, que nos faz assim elevar o pensamento, nos unindo a Ti e aos bons espíritos. Agradecemos porque sabemos que o que foi trazido era necessário para o nosso conhecimento, para o despertamento da nossa consciência em alguns pontos que ainda traz muitas sombras. Que possamos, durante o nosso sono, continuar na reflexão e assim mudar algumas das nossas escolhas, revendo o nosso caminhar, o nosso comportamento, a maneira de conduzir e também auxiliando aqueles que estão junto conosco nessa caminhada. Que o Senhor nos envolva, nos ampare, nos fortaleça na vontade, no ânimo, na mudança que precisamos ainda fazer, rever e aumentando a nossa responsabilidade com tudo aquilo que tomamos como certo na vida e que às vezes nem sempre o é, pela visão reduzida que ainda temos do todo, que é a vida. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite.